E a tua relação com o Bolsonaro? Onde está o bolsonarismo nesse espectro da direita e qual a tua relação com o Bolsonaro? Cara, tenho uma relação excelente com o Bolsonaro. Pergunto várias coisas pra ele, a gente conversa, vou lá no PL, troco uma ideia. Ligo pra ele, quando alguém é fã dele, ele dá um oi e tal. Sempre um cara extremamente disponível, humilde. É uma pessoa que, óbvio, tem enfrentado perseguições, ele tá inelegível, não é por crime de corrupção, é porque ele fez uma reunião com embaixadores. Eu acho que ainda existem muitas coisas a serem reveladas, que ficou assim Enfim, passou na história e a galera faz vista grossa, que literalmente o cara foi um candidato a presidente da República, que um ex-integrante do PSOL tentou matar ele. E a galera, tipo, não sabe quem mandou. Um lobo solitário. Pô, será, cara, que é um lobo solitário que do nada, não vou matar o Bolsonaro, vou dar uma facada nele. Então por que não foi atrás disso? Saber quem foi, etc e tal. Se tem pessoas envolvidas, quais foram os advogados, quem bancou os advogados. Foi tudo pro bono, foi um tanto de gente. Vou defender o Adélio pela causa. Pelo quê? Então assim, eu acho que existem algumas coisas que precisam ser esclarecidas. Obviamente ele não é um cara perfeito, como ninguém é. Mas eu vejo que muita gente se arrependeu, assim, de o Bolsonaro fala palavrão, o Bolsonaro é truculento, o Bolsonaro entra em umas brigas necessárias. Mas no fim das contas, cara, a diferença é gritante, assim. Começando pela primeira-dama até os ministros, assim, sabe? Quando você olha, por exemplo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, Haddad, quando você pega o ministro dos Direitos Humanos, que saiu agora do governo Lula sobre forte denúncia de assédio sexual contra outra ministra, tá? Só pra deixar claro. E antes era a Damares, que o máximo que eles ficavam zoando ela era de não sei o que da goiabeira. Ou seja, percebe que eram ataques que, assim, o nosso da infraestrutura era do Tarcísio. Tá compreendendo? Então, assim, eu vejo que há uma diferença, sabe? Eu não tô falando que o governo do Bolsonaro foi perfeito, o melhor governo da história, mas, poxa, coloca na balança aí, cara. Não quero convencer ninguém não, mas coloca na balança, vê o que foi feito em termos de avanço, até no próprio Pix, né, que teve a consolidação, a estruturação do Pix no governo Bolsonaro, veio obviamente lá do Temer, mas Roberto Campos, juntamente com o Paulo Guedes, estruturaram, enfim, modernizou a coisa e colocou para tocar. Teve o marco de saneamento básico, Secretaria da Alfabetização, acho que teve muitos avanços. E eu vejo que agora tá acontecendo um retrocesso, e não vejo que só eu tô enxergando isso. Eu acho que o Lula atingiu todos os recordes de gasto de cartão corporativo. Enfim, Lei Rouanet com 16 bilhões. Enfim, eu acho que as coisas não tá legal. Tipo, eu queria perguntar pra alguém assim, o que o governo Lula aí fez aí de bacana, assim? Eu confesso que eu não sei te falar, assim, tá? Eu sei falar coisas que o governo Bolsonaro fez, por exemplo, de ruim, e sei falar do bom também. Mas do governo Lula, realmente, assim, até hoje eu não consegui um cara falar assim comigo e me convencer de tipo, não, isso aqui foi bom, cara, o que ele fez aqui foi maneiro. Eu até o final aqui do podcast eu posso até tentar lembrar, alguém me mandar aqui e eu falo, de boa. Não tem problema algum com isso. Chegar e reconhecer, não, isso aqui os caras mandaram bem. Foi legal. O pé de meia, porque é algo excelente para os alunos. Teve irregularidades, tá? Quem tá falando isso não sou eu, é o Tribunal de Contas da União. Então, assim, até o programa que era para ser coisa... Até a licitação, que era para arroz, para o Rio Grande do Sul, para ajudar os caras recuaram porque estava tendo um índice de fraude no arroz, que era para ajudar as pessoas do Rio Grande do Sul que estavam literalmente ilhadas. Então, assim, bicho, eu não preciso te provar. Dá uma levantada aí nos estados aí que tem o pior IDH do Brasil, vê quem governou durante a maioria do tempo, ver os locais onde infelizmente tem o maior nível de assistencialismo. O assistencialismo ele é importante, ele é necessário. Tem gente que não tem o que comer, Vilela. Tem gente que realmente precisa da ajuda do governo ali diariamente na vida dela, mas o PT se utiliza disso como forma de cabresto eleitoral. A pessoa fica numa situação difícil que o próprio PT criou, de muitas vezes miséria, de pobreza, de dificuldade, e na hora da eleição a pessoa se vende por R$50 ou uma cesta básica porque ela precisa colocar comida na mesa. Então é um ciclo, né, vicioso que eles fazem. Então, assim, sendo bem sincero, cara, não quero convencer ninguém aqui não, mas dá uma olhada aí em 20 anos, o que realmente melhorou ou não, e coloca aí quem que governou nos últimos... não sei se já deu 30 anos, né? Mas coloca aí 25 anos. Quem governou? O Bolsonaro governou 4. O Temer governou 1 ou 2? 2, né? Então, o Lula governou 8. A Dilma 6, né? Por causa do impeachment.
8 mais 6, 14. E o Lula agora já tá com 2, então 16 anos. 16 anos do PT. O que de fato avançou no Brasil, o que retrocedeu, a culpa é de quem? Enfim, a culpa é do Temer que deu um golpe, a turma é do Bolsonaro que em 4 anos entregou, fala de economia, tá? Entregou no verde as contas públicas. O Bolsonaro integrou, repito, as contas verdes durante uma pandemia, tá? Deixou a conta verde pro Lula. O Lula no primeiro ano deixou um rombo de 200 bilhões. Primeiro ano, tá? Então assim, cara, fica à vontade, assim, sabe, para poder tomar as mesmas decisões, mas saiba que os resultados não serão diferentes. Eu fico assim, meio que incrédulo da pessoa, muitas vezes, vou nem falar Nordeste pra não achar que eu tô pegando no pé com ninguém, mas norte de Minas, por exemplo, que majoritariamente vota na esquerda, que é a região mais precária de Minas Gerais. E por quê? Vai ver quem mais domina lá, em quem eles mais votam. É muito triste, que no fim das contas eu sei que o mais pobre, o mais necessitado é que se lasca, cara. Os caras estavam abrindo licitação para comprar edredom egípcio pra casa da Janja e do Lula. Foram agora não sei quantos R$1.000 pra coisa de persiana, para poder motorizar o negócio. Assim, é um nível de gasto de dinheiro público que os caras estão se lascando. Lascando. Lascando, não? Fiz igual a Dilma aqui agora. Estão se lixando. Ah, lixando. Lixando, estão se lixando. Mas estão se lixando, assim, pro teu dinheiro. E, cara, o dinheiro público você precisa administrar de uma forma responsável, até mesmo porque é o dinheiro das pessoas, né? Mas eu falei do Bolsonaro... Tem uma aguinha aí? Tem aqui, ó. Aí, ó, do seu lado. Falei do Bolsonaro pelo seguinte, Valeu. Na corrida aqui pela prefeitura, teve aquele lance, né? Que muita gente falou que rachou, que o Bolsonaro ficou puto contigo por você apoiar o Marçal. Qual que é a verdade disso tudo aí? Porque ele apoiava o Nunes, e aí você não quis apoiar o Nunes? Vamos lá, fatos. O Pablo Marçal tava comunicando com a direita muito melhor do que qualquer outro candidato. Falando o que o pessoal queria ouvir, ok? Não é à toa que teve uma quantidade de votos muito expressiva. Sem o apoio dos dois candidatos, os dois, digamos assim, caras mais fortes na política hoje, que é o Lula e o Bolsonaro. Um foi apoiado pelo Lula, o outro pelo Bolsonaro, e, enfim, mesmo que Bolsonaro tenha sido de forma bem bem mais assim, intimista, digamos assim, tímida, mas apoiou. Eu falei, cara, da forma que está aqui, pelo que está sendo mostrado para mim, realmente eu me simpatizaria com o Pablo Marçal. Foi o que eu disse. E falei que em volta ali, enfim, do Nunes, etc e tal, eu achava que não eram pessoas que eu me simpatizava. Que eram pessoas, enfim, que eu sentia que era do sistema, podemos dizer assim, ok? Isso, obviamente, gerou um atrito. Depois disso, enfim, conversei com o Bolsonaro. Teve conversa? Conversamos com o Bolsonaro, alinhamos ali, enfim, algumas coisas. Mas eu acho que as pessoas, enfim, têm que ter uma liberdade de emitir opiniões com relação a isso. O que ele falou sobre isso? Tipo... Assim, foram coisas privadas, mas... tem poder... não, foram coisas privadas, mas assim, é uma situação realmente difícil. Tá. Enfim, o Pablo também depois teve algumas ações que eu confesso que foram no mínimo contraditórias, assim. O negócio do Boulos, né? Poxa, passou a campanha inteira, não apoiou o Boulos, mas fez live com o Boulos e tal. E assim, de um cara que tava acusando ele de ser, enfim, cheirador, caramba, quatro. É complicado isso, as pessoas olham e... Tô falando nem só de mim, não. Tô falando assim, eu acredito que as pessoas olham e falam, cara, você não tava acabando com o cara? Muito estranho isso. Enfim, foi uma situação complicada para muita gente, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, eu apoiei o Felipe Sertanejo para vereador, ficou primeiro suplente. E também, deu uma leve moral aí, mas mérito do Pavanato, que foi o vereador mais votado de São Paulo. Tá aqui hoje. Quantos votos, Pavanato? 161.386. Tem que saber os votos. 161.386. Não tenho dúvidas que, se continuar do jeito que tá e fazendo um trabalho, vai ser o deputado mais votado de São Paulo aí nas próximas eleições. E enfim, mesmo tendo essa turbulência aqui em São Paulo, que a galera, enfim, focou, o Brasil inteiro só queria ver os debates. Total, né? Teve uma cadeirada, irmão. Cadeirada. Absoluto, velho. Cinema. O cara do nada, quando eu olhei, eu falei, que?
Não, eu tive que chamar Mano, quem tava dormindo. Eu falei, acorda, que aconteceu uma coisa aqui. Meu amigo... Foram as torres gêmeas da Foi, LC cara. aqui. Não, ninguém nunca vai esquecer aquela Todo mundo cadeira. fala, onde você estava quando... Isso. Quando Igual, o Pablo tomou a foi mesmo. cadeirada, né? Cara, foi Tava loucura. na estrada, cara. Não foi só isso, né, cara? Teve várias coisas que aconteceram assim nas eleições. Foram... Porrada. Pois é, O porrada, lance do- soco na cara. O lance do negócio lá do... Como chama lá o papel lá, que ele queria mostrar lá, o laudo. O laudo e tal, foi uma confusão, cara. Foi realmente absoluto cinema, assim. A gente mostra qualquer coisa menos de tédio nesse país. Agora, Eu tô preocupado todo mundo com a próxima eleição para presidente. O que vai acontecer? Cara, tem que Mano. parafusar as cadeiras. Agora, teve muita gente focando aqui em São Paulo, mas eu rodei 60 cidades, cara, no Brasil é? todo, durante esse período eleitoral. Então, lá em BH, a gente apoiou o Pablo Almeida, que é o vereador mais votado da história de BH agora. Eu era o segundo, fui pra terceira agora que ele virou primeiro, com muita satisfação, muita alegria. O André Fernandes, que foi candidato a prefeito de Fortaleza, teve mais votos do que o Bolsonaro lá, ou seja, o cara conseguiu furar uma bolha no Nordeste. É uma liderança agora, assim, implacável, o André Fernandes. Não tenho dúvida, se ele vier pra prefeito, ele ganha. E assim, a gente conseguiu levantar muita gente boa, sabe? Ali em Minas Gerais também, entendeu? Em Contagem com o Pedro Luiz, em Betim com o Lion. Muita gente que, assim, poxa, antigamente eu não sabia que eu poderia um dia chegar nessa força, sabe? De botar a mão no cara e falar, galera, vota nesse cara, a galera votar pela credibilidade, pelo trabalho que a gente faz. Então, em muitos locais, assim, no Brasil, a gente conseguiu alcançar muita gente. Os atritos recentes que você teve com a família Bolsonaro foram só com os filhos ou você chegou a ter problemas com o Jair Bolsonaro no privado? A galera gosta de uma fofoca, hein, velho? Cuidado da sua vida. Então, só que esse cara... tomar banho. E aí ele complementa, você ainda mantém relações com o Pablo Marçal? Cara, respondendo a primeira pergunta. Atritos, cara, sempre vai acontecer em qualquer lugar. Você pode ver que eu não entro nisso. Você não vai ver um post meu, tipo, me defendendo ou atacando, porque, bicho, eu não vou perder tempo com isso. Tenho um relacionamento, excelente com o Bolsonaro, de trocar ideia, enfim, normal. Os filhos também, o Flávio esses dias, inclusive, postou falando, o Nicolas tem que provar lealdade mais pra ninguém, porque a gente já sabe que ele é um cara do nosso lado. Enfim, o Eduardo sempre tá lá na Câmara, enfim, cumprimento ele. O Carlos é um pouco mais distante, porque tá no Rio de Janeiro, não tenho muito contato com ele. Mas, enfim, então a relação tá nesse sentido. E óbvio, cara, sempre onde tem pessoas tem atritos, não tem como, ainda mais no âmbito de política, sempre tem algo para poder potencializar, nego querendo encher o saco, querendo jogar um contra o outro. Enfim, com relação ao Pablo Marçal, cara, a relação, digamos assim, é que ele principalmente digamos assim, não vou falar aproveitou, que pode ficar parecendo que eu tô chamando ele de aproveitador, mas ele que de fato potencializa essa figura minha e dele, assim. Eu não tenho um post de foto minha com o Pablo Marçal, de vídeo meu com o Pablo Marçal, não tenho. Meus posicionamentos foram específicos durante a campanha e pronto. Nunca, enfim, sair para jantar com o Pablo Marçal, poder trocar uma ideia, poder tomar um café, não. As duas vezes que nós nos encontramos, a primeira foi, quer dizer, agora mais recente, né? Foi no teto do prédio da CNN, que eu fui dar uma entrevista e ele chegou no mesmo horário que eu. E ele deu a entrevista, quando terminou ele tava fazendo uma live, boa convivência, eu dei um oi pro pessoal, tal, pra audiência dele. E depois, quando eu fui tomar café no piso de baixo, ele pediu pra tirar também uma foto. Enfim, postou e tal, teve alguns cortes, me chamou de futuro presidente, sei o que e tal. Falei, beleza, cara. E agora no jogo do Neymar, que ele é patrocinador, né, a marca dele é patrocinador do Santos, ele tava lá.